Boa tarde, Campina Grande. São 12 horas e 33 minutos e estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. E agora, com o biomédico, mestre em genética e professor de biomedicina da Uninasal, Eduardo Adelino. Boa tarde, professor. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Joilson. A Uninasal agradece muito pelo espaço concedido para a gente falar um pouquinho sobre um tema, né, tão importante e tão relevante, tão urgente para a nossa sociedade. É verdade, Eduardo. Assim, às vezes as pessoas até se chateiam porque a gente fala muito do vírus, do que está acontecendo. Mas infelizmente não tem como. É notícia bombardeando sobre isso o dia inteiro, né? E a vacinação ela chegou, a vacina chegou há pouco tempo e muita gente, Eduardo, não está querendo se vacinar, cheio de questionamentos, escutando A e B. E um questionamento que eu escuto muito é: para uma vacina ser feita, precisa-se 10 anos para ser concluída, porque tem fase 1, fase 2, fase 3, um monte de teste. E não tinha como, em praticamente um ano e pouco, uma vacina dar resultados com um vírus tão complexo como é a Covid-19. Você concorda com O com esse... medo da população, sim, mas como profissional da área eu tenho que discordar. Por quê? O novo coronavírus, ele é um membro de uma família de coronavírus já antiga, que já provoca infecções no Oriente Médio, na China de modo geral, desde a década de 60. Então, naquela época, existiam alguns surtos, né? Então, a população já conhecia, os cientistas já conheciam o material genético desse vírus. No início dos anos 2000, foi o primeiro grande surto, né? A primeira grande pandemia provocada pelo novo coronavírus, pelo antigo, pelo SARS-CoV-1, que acometeu a China, Hong Kong e aquelas áreas, né? E em torno de 8 mil pessoas morreram. Não são tantas pessoas como nós temos hoje, né? A mortalidade, mas já se conhecia o perfil genético desse vírus, né? E quando a gente compara o perfil genético do coronavírus antigo com o novo coronavírus, a gente encontra algumas semelhanças. Então é exatamente nessas semelhanças que os pesquisadores foram desenvolver a vacina. Por isso que a vacina saiu tão rápido. Não era um vírus completamente desconhecido do seu material genético. A gente já conhecia alguns trechos desse vírus, né? E isso fez com que a vacina saísse em um tempo tão rápido. Além desse fator, existia a necessidade humana. O mundo inteiro estava passando pela pandemia, né? Não era um determinado país, uma determinada cidade, um determinado estado. O mundo inteiro necessitava, né, dessa vacina com urgência. Então, os esforços foram muito concentrados para o desenvolvimento da vacina. Por isso que ela saiu tão rápido. Grandes laboratórios pararam só para estudar essa... Exatamente no desenvolvimento da vacina. E não só laboratórios públicos, mas laboratórios privados, né? Nós temos a Pfizer, a Johnson, que são empresas gigantescas, com muito recurso financeiro. Então, por isso que a vacina saiu rápido. Felizmente, né? Graças a Deus que essas vacinas... Exatamente. Eu lembro que... 6 meses, né? Há um ano atrás, né, quando aconteceu o primeiro lockdown, as pessoas estavam desesperadas, né, por conta de um vírus que ninguém conhecia até então, né? A gente não sabia os efeitos, não sabia a transmissão, não sabia os danos que ele poderia causar, e a gente clamava muito por uma vacina, né? Então a gente, não, precisamos de uma vacina. Quando a vacina sai, parece que as pessoas ficaram com mais medo da vacina do que do próprio vírus, né? Então isso que é assustador aqui no nosso país, infelizmente. Ô, professor, é Covid-19, porque já é a 19, a 19 cepa, é isso que quer dizer? Não, a 19 variante? É por conta do ano. Por conta do ano do primeiro caso, que foi em 2019. Coronavirus Disease 2019. Mas, então, quantas Covids a gente pode dizer que tem? A provocada pelo SARS-CoV-2 é só a Covid-19. O SARS-CoV-1, né, ele provocou a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que foi lá na China no início dos anos 2000. E aí, mais ou menos em 2014, na Arábia Saudita, surgiu uma nova variante desse vírus, que foi o MERS-CoV, que aí provocou também casos de infecções ali na região da Arábia Saudita, da Península Arábica, por aquelas regiões, mas não chegou a provocar tantos casos como nós temos hoje. Foram infecções mais restritas, mais locais. Ô, professor, no caso, o Covid-19, ele recebeu já uma primeira mutação ou uma segunda mutação?
É porque, na verdade, esses vírus, o objetivo deles é sobreviver, né? Sempre está se replicando, sempre está se dividindo. Então, existem momentos quando a doença está controlada, ele fica silencioso, ele fica ali quietinho em um determinado local, né? E aí, a partir do momento em que acontece algum gatilho, algum motivo para que ele possa sofrer uma adaptação para ficar mais forte, né? Aí ele sofre e acaba, dependendo da mutação, se é uma alteração genética muito grande, né? Como foi no caso do SARS-CoV-1 para o MERS-CoV e agora para o SARS-CoV-2, né? Ou o novo coronavírus. Aí essas mutações elas acontecem, né? Em uma quantidade maior para, de fato, permitir, né? Que esse vírus seja transmitido de uma forma mais severa, né? De uma forma mais rápida, que é o que a gente tem observado, né? A gente percebe nas primeiras infecções, foram infecções mais locais, mais restritas, aí o vírus vai se adaptando para poder ter uma transmissão maior. A gente pode dizer que daqui a 3 anos a gente vai conviver com esse vírus como a gente já conviveu com outros vírus e que a população passou a aceitar a vacinação, de que mais acomodado com relação a esse Covid lá para frente. O objetivo é que isso não aconteça, né? Por isso, tantos esforços para que as pessoas tenham consciência da vacinação, né? Isso é muito importante. Mas se a gente não tiver, vai ser possível sim a gente conviver com esse mesmo vírus, né? Por mais um ano, por mais 2 anos, por mais 3 anos, caso a gente não consiga controlar essa pandemia na sua totalidade. Mas é possível que daqui, a gente não tem como prever, mas daqui a 10, 20, 40 anos, uma nova variante dessa família de coronavírus, ela possa surgir e provocar outras doenças. Não sei se a nível mundial ou a nível mais local. Mas o fato de hoje não ser mais naquela área ali da China, sair da Ásia, ela não tem perigo assim de terminar sendo mundial, porque assim, eu acho que anos atrás a coisa não era tão globalizada, né? Todo mundo não se viajava tanto, não se saía tanto. Era uma coisa mais central. Primeiro que era muito mais caro, etc e tal. Hoje, com a abertura do mercado, etc e tal, todo mundo viaja. Muito comerciante vai-se embora para a China, né? Do mundo inteiro, porque a China hoje é o centro, né, da indústria do mundo, vamos dizer assim. Então isso não pode ser agravante para que esse vírus, quando surgir, porque foi muito rápido, né? Foi. Existem fatores que são fatores diretos, que são os fatores do próprio vírus, que aí vai o perfil genético dele, né? E existem fatores indiretos, que é de fato a transmissão, né? Então, esses fatores indiretos relacionados à transmissão é exatamente essa questão de transporte, de mobilidade das pessoas, de fluxo de viagens internacionais, mas existem características genéticas do vírus, né? Por exemplo, a cepa de Manaus é uma cepa que ela tem um alto poder de transmissão, muito mais do que aquela cepa inicial que a China apresentou há 1 ano atrás e que acometia os pacientes aqui no Brasil, né, há 1 ano atrás. Os primeiros pacientes infectados no Brasil eram uma cepa que tinha uma capacidade de transmissão alta? Tinha, mas essa variante de Manaus, ela tem uma capacidade de transmissão extremamente mais alta do que a antiga. Qual a diferença do Coronavac para a vacina da AstraZeneca? A diferença é no princípio, em como a vacina funciona, tá? No caso da Coronavac, a gente tem uma vacina que utiliza o vírus inativado. Qual foi a necessidade de construir essa vacina com vírus inativado? Primeiro, o Brasil já utilizava tecnologias de vírus inativado, como por exemplo a vacina da influenza. Então é mais fácil a gente trabalhar com a tecnologia que a gente conhece, do que, olha, tem um vírus novo, tem muita gente morrendo e agora eu vou inventar uma moda de trabalhar com tecnologia que eu não conheço. É muito mais complexo. A vacina poderia demorar muito mais para sair caso a gente optasse por essa opção. Optasse por isso, né? Mas a Sinovac e o Instituto Butantan, eles já conheciam a tecnologia do vírus inativado, que aí nesse caso a tecnologia funciona em você pegar várias células de cultivo humano, tá? Coloca o vírus começa a se multiplicar, e depois você vai inativar aquele vírus. Como é que você inativa? Com calor ou com alguns reagentes químicos. Então essa é a tecnologia utilizada pela Coronavac, né, que a gente observa na vacina da Coronavac. Já a vacina da AstraZeneca, ela utiliza uma outra tecnologia, que é a tecnologia dos adenovírus. O que seria um adenovírus? É um vírus presente em chimpanzé, que ele não tem a capacidade de se multiplicar, e aí a gente coloca proteínas do novo coronavírus nesse adenovírus, e aí esse adenovírus ele consegue chegar no nosso corpo, não se multiplica, mas ele promove resposta imunológica. São tecnologias diferentes. A gente tem visto agora, ultimamente,
que está faltando material até para entubar o pessoal que está nas UTIs. E estão se utilizando, falou aí por baixo, da medicação para cavalo, né? Utilizando medicação para cavalo. Não sei se o senhor chegou a ver. Não conheço, né? Essa informação. Eles estão utilizando, esqueci agora, para entubar, sedar os pacientes. Algum tipo de anestésico. Para cavalo. Fazer a pergunta, mas desse caso, como o senhor não tomou conhecimento disso aí, então eu vou inabilitar a pergunta. Mas diga para nós, com relação ao idoso, quais os riscos que podem ter, assim, a gente sabe que não de morte, mas um risco que uma pessoa o que pode acontecer na questão da vacinação, para que a população que nos escuta agora, você idoso que nos escute, está falando uma pessoa aqui que entende, então é necessário que você escute para que compreenda a questão, o que pode acontecer com ele, com esse idoso. Está falando de efeito colateral também. Efeito colaterais, faltou a palavra. Durante a fase de testes, né, da vacina, então diversos grupos populacionais foram incluídos nessa etapa de testes, né? E aí os efeitos colaterais para idoso, para jovem, são basicamente os mesmos, né? Dor no local onde aconteceu a administração da vacina, ele pode ter uma febre baixa, pode ter um incômodo, uma dor de cabeça, mas não existe relato, né, na literatura, no caso da Coronavac, nem da vacina da AstraZeneca, de indivíduos que tiveram morte ou que tiveram alguma reação muito grave com relação à vacina. É importante lembrar isso, né? É importante falar sobre isso. Mas surgiu boatos, fake news, que pessoas estavam morrendo por causa da vacina. Isso prejudicou, né? Isso é fake, né, professor? O que aconteceu nos Estados Unidos foi com a vacina da Pfizer, né? A gente teve 21 pacientes que tomaram a vacina da Pfizer, só que eram pacientes que já tinham histórico de anafilaxia. Então eram pacientes que já tinham alergia a componente da vacina ou algum outro tipo de componente alérgico e já apresentaram, né, ao longo da vida, né, um tipo de anafilaxia, certo? E aí esses pacientes não é recomendável que quem já apresentou algum tipo de anafilaxia, que eles não tomem a vacina, tá? Ou só tomem se o médico autorizar. Então foi por isso que aconteceu esse caso de choque, de fato, nos Estados Unidos. Isso aconteceu, tá? Só que nenhum paciente chegou a óbito, graças a Deus. Foram 21 pacientes e nenhum foi a óbito. Isso é excelente. Por que assim que chegou as vacinas aqui no nosso país, eu não sei se realmente isso é verídico, mas a questão de que as empresas elas não se responsabilizariam pelos efeitos colaterais. Porque, veja, é uma vacina em caráter emergencial, tá? Então não tem uma vacina que saiu em 10 anos, saiu em pouco tempo, tá? Mas essas vacinas, todas elas passaram por todas as fases, por todos os testes. E quando a gente fala de efeitos colaterais, são esses efeitos colaterais que a gente relatou, como febre, desconforto, dor de cabeça, mas não a pessoa morrer, ou ter uma infecção, ou ter algum tipo de sintoma muito grave que leve a pessoa a óbito. Não é nesse sentido, né? Quando fala, não nos responsabilizamos por efeitos colaterais, são exatamente esses efeitos que estavam previstos nos estudos. Então essas fabricantes, todas elas, sem exceção, elas lançaram estudos científicos que estão disponíveis para qualquer pessoa ler, né? E lá tem dizendo quais foram as etapas, quantas pessoas participaram, né? Como é a composição da vacina, eles detalham absolutamente tudo, né? Tanto no artigo quanto para a submissão na Anvisa, né? E aí inclui também esses efeitos colaterais. Então, todo órgão, a Anvisa, ela está ciente de quais são esses efeitos colaterais, né? E a população que quiser ler também, ela pode ficar ciente de quais são esses efeitos. Ô, professor, eu tinha uma dúvida. Outras vacinas, os laboratórios, elas se responsabilizam? Porque, assim, efeito colateral... Sim, abre margem para muita coisa, né? E cada organismo ele pode reagir. A pessoa pode ter uma alergia a algum componente daquela vacina que a pessoa não saiba. Uhum. Aquilo pode dar um efeito colateral. Então, outros laboratórios sobre outras vacinas, eles costumam se responsabilizar? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim. O que foi que aconteceu particularmente com as vacinas da Covid? Porque nós temos as 4 fases de estudo, fase 1, 2, 3 e fase 4. Na fase 4 é quando a população boa parte da população já está vacinada, e eles ficam monitorando quem já foi vacinado para ver se apresenta um determinado efeito colateral. E esse monitoramento pode durar meses ou anos. E a gente não tem essa informação porque, né, a gente não tem essa questão de meses ou anos já após a vacinação. A gente está vacinando agora.
Tá? Mas o que a gente atesta é que as vacinas são seguras, elas têm eficácia, né? O pior é de fato Até porque passou por todas essas fases, como o senhor bem falou, e vários processos para exatamente ela poder chegar a ser aplicada no cidadão. Exatamente. E não foi só um laboratório também, né? Foram vários, o mundo inteiro está produzindo vacinas. Sem né? falar a confiabilidade, Com que é o certeza. Instituto Butantan. Com certeza. Com É certeza. verdade. E outra coisa, existem vários países do mundo que estão vacinando. Muita gente pensa, a vacina do Brasil é ruim, é isso. Né? Eu não vou tomar vacina, não confio em vacina. Mas a Alemanha está vacinando, os Estados Unidos está vacinando, Espanha, Portugal, a Europa. Né? Então, vários países estão vacinando e até então a gente não observa nenhum relato grave, né, de efeito colateral, efeito adverso por conta da vacina. Então, é confiável sim. E o Brasil tem essa cultura de vacinação. Só estamos lentos, né? Também o tamanho do Não, Brasil. Exatamente. Do Brasil, Aí é um né? ponto bem importante. E também demorou a Questão pedir vacina, né? geográfica, né? Dificulta. Vacinar o Brasil exige muito planejamento. Muito. Mas os Estados Unidos é maior do que a gente, viu? Tá bem mais Muita acelerado. antecipação, extremamente Mas mais acelerado. é o que o planejamento. Planejar. É. Quando se tem um Infelizmente, planejamento, o Brasil não se planejou para vacinar. Não acreditava na pergunta, vacina, viu? né? Exatamente. eu leio, tu lê. Lê lá. É Rosana, viu? Olá, Rosana, um abraço grande. Obrigado pelo carinho da audiência. A vacina surge nesse contexto de forma mais rápida, porque começa-se a... E por que começa a se vacinar? Eu não entendi a Eu não pergunta. entendi. Também. Ou é um comentário? Eu Boa acho, tarde. eu acho que é uma afirmação. A vacina surge nesse contexto de forma mais rápida. Por que começa a vacinação? Provavelmente, né? A vacina surge nesse contexto que a gente está vivendo de uma forma mais rápida por conta da própria pressão popular. Né? Os governos percebem que as pessoas estão morrendo. E tem um ponto importante que E é, agora, se dá o valor da ciência. Ah, tudo tá. ali, entendeu? não é somente a taxa de mortalidade, né? Não é quantas pessoas morreram, mas quantas pessoas vão ficar sequeladas. Né? A gente tem hoje em dia um grande grupo populacional de pessoas jovens que estão com a capacidade pulmonar comprometida, que estão fazendo fisioterapia respiratória para recuperar, né, o processo de respiração. Tem muita né? gente com problema no rins também. Exatamente, né? problema renal, problema hepático, uma série de problemas. Então, quando a gente lembra, o Brasil tem quase 300 mil mortos, ok, né? É um número extremamente alarmante, muito triste. Mas as pessoas que estão vivas, que foram curadas e estão sequeladas, a gente ainda não parou para quantificar essas pessoas, Eu- e não são poucas. E talvez esse problema a gente só consiga ver mais adiante, à frente, né? Exatamente. E os impactos que isso vai provocar, né, na vida dessas pessoas, na economia, na sociedade de um modo geral. Ô professor, alguns mitos e verdades aqui. Eu vi essa semana que um gato morreu de Covid, né? Que os donos tinham... Não sei se você chegou a ver. Eu acho Isso, que né? vi. Que os donos tinham transmitido. E ainda tem gente que acredita que o animal transmite para o ser humano. E talvez com essa notícia isso se espalhe ainda, né? Que a galera cria um negocinho. Aí, rapaz, Né? tá virando uma outra China, a China. Né? Não, mas isso não, né? Aí- Não, deixa eu claro. acredito Pergunta que- para o pai. Eu acredito que não. Pode ser que o vírus ele tenha alguma variação, alguma mutação e consiga ter esse tipo de transmissão? Pode, mas até o presente momento os relatos científicos não mostram quantidades elevadas desse tipo de transmissão nesse momento. Eu tenho outra pergunta de um cachaceiro, viu? Não, pergunta não. Ele não está imunizado, não. Nem por dentro, nem por fora. Eu acho que já sei qual é a pergunta. Não, que quem toma vacina não pode beber cachaça. Não pode. Pode, Você vai né? tomar no dia da vacina, Eu- pouco depois para comemorar. É né? a preocupação é mais com a cachaça do que com a doença. Mas tá professor. liberado, para comemorar tá liberado. Tem um Então, amigo chamado Marconi que ele disse: eu estou imunizado. Vou ficar tomando, botar álcool por dentro e por fora. Botar álcool nas mãos e tomar cana, né, rapaz? Abraço, Marconi. Ô, professor Eduardo, com essa falta de planejamento que a gente tem, esse problema que a gente está tendo, consegue ter uma vislumbrar quando é que a gente vai conseguir estar... nesse sentido, eu tento ter sempre uma visão muito otimista, sabe? Para não me frustrar profissionalmente e para não me sentir mal pessoalmente, porque a gente vê tanta coisa que, se a gente for absorver tudo, né, a gente enlouquece, né? Mas eu acredito, né, no segundo semestre a Pfizer já vai trazer vacinas para o Brasil, então o que o governo está planejando é vacinar pelo menos boa parte da população, né, ter quase 70%, 80% da população vacinada até dezembro. Então eu quero confiar, eu quero acreditar chegar que lá. isso vai acontecer. Né? E aí o que é que a gente pode fazer? É o seguinte, para todo mundo que está ouvindo,
A gente tem como monitorar isso através da internet, né? Através dos sites, né? Dos jornais, quantas vacinas estão chegando, quantas pessoas estão sendo vacinadas. A gente pode fazer esse monitoramento. Se a gente perceber, olha, está faltando vacina, vamos pressionar aquele político que a gente elegeu, seja ele qual for, na esfera federal, municipal, estadual, vereador, deputado, vamos pressionar essa galera para que a gente possa vacinar todo mundo, né? Isso é importante que a gente tenha isso. A gente deixa as desavenças de lado, isso é um momento de união. A gente tem que estar unido nesse combate ao vírus. Isso é muito importante. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer com relação, a gente tem vacina para os adultos, mas as crianças já se tem registro de crianças têm chegado com Covid e que algumas delas já perderam suas vidas. Ao seu ver, já existe vacinas nesse caso que podem chegar a esse público? Veja, os estudos, eles foram realizados em adultos, tá? Porque é uma questão mais rápida, né? Trabalhar com gestantes e crianças é mais complicado trabalhar. Mas não existe nenhum componente na vacina que possa promover reação alérgica tanto em gestantes quanto em crianças. Então, a princípio, o ideal é vacinar aquela população mais exposta, que são os adultos, as pessoas com comorbidades, e a longo prazo é necessário sim vacinar as crianças para que todo mundo fique vacinado, né? O objetivo, como as crianças apresentam menos casos, né, e as formas mais graves são menos frequentes nas crianças, então a gente precisa cuidar mais daqueles que estão mais expostos e daqueles que estão mais suscetíveis às formas mais graves. Meu professor, quando se fala em cepa, a de Manaus é mais grave. Essa questão territorial da gente, clima e etc e tal, ela influencia para que uma seja mais agressiva, outra seja menos agressiva? Diretamente não, mas contribui, sabe? Pode contribuir. Por quê? Se a gente tem um clima, às vezes, mais frio, um clima mais úmido, então isso pode facilitar a transmissão. E aí, essas mutações, elas acontecem de fato quando a gente tem uma alta transmissão. Foi o que aconteceu em Manaus, né? A gente teve uma altíssima taxa de transmissão, e aí, quanto mais os vírus vão infectando novas pessoas, né, eles vão entrando em organismos diferentes, mais aumenta a capacidade deles de sofrer algum tipo de mutação e criar, né, uma forma, é sempre uma forma mais grave, uma que transmite mais, uma que deixa mais sequelas, entende? Então isso não é um fator direto, mas é um fator indireto que a população ela facilita sim que isso aconteça. E por que tem gente que, por exemplo, pega, mas ela tem a facilidade de pegar logo? Tem gente que ainda tem a imunidade durante 6 meses. O que é que acontece no corpo humano que permite essa facilidade ou não? No nosso corpo existe uma série de genes da imunidade inata, da imunidade adaptativa, que eles permitem que cada um tenha um perfil imunológico diferente. Então, se eu tiver Covid, hoje eu posso ter anticorpos daqui a 6 meses ainda, né? Você pode ter daqui a 3 ainda, né? E no 4º mês já não tem mais. Então, como a gente não tem como padronizar, como a gente não sabe de fato, olha, na espécie humana a imunidade por infecção dura tanto tempo. Por isso que é importante a vacinação. Porque com a vacinação a gente sabe dizer, a gente pode determinar que você está imunizado. Mas a partir da infecção a gente não tem como prever isso. Cada um tem suas variantes, tá? Cada um tem sua variabilidade. No seu caso, professor, o senhor acha que a população ainda está assim mal informada a respeito das vacinas? Muito. Eu conheço profissionais de saúde que são contra a vacina. É uma barbaridade. Eu conheço também. É uma barbaridade. Você olha assim, difícil. Eu tenho meu amor, rasgue o seu diploma, porque não serve. Você foi uma pessoa que passou pela faculdade, mas o conhecimento não passou por você. É um absurdo, principalmente no Brasil, minha gente. Eu acho que todo mundo que está ouvindo já levou o filho ou já foi vacinado na época das campanhas do Zé Gotinha. Minha gente, tinha sábados que o Brasil vacinava milhões de crianças no único sábado. Questionamento ali. Rosane Double. Essa polêmica sobre as vacinas acontece por falta de conhecimento da população, pois esses laboratórios, muitos questionados, já são responsáveis por todas as vacinas do calendário infantil. Exatamente, Rosana. É um comentário lindo. Muito bom saber que você pensa dessa forma. A gente já conhece, a gente vem de uma cultura de vacinação que é muito antiga, minha gente. O Brasil é pioneiro em uma série de vacinas. E era exemplo, né? Era, né? Nós éramos, chegamos a erradicar, né? Ainda somos exemplo do que não fazer. Hoje é do que não fazer. Antes era de como fazer, hoje é como não se faz. E professor, eu lembro quando eu era criança, eu ia tomar uma vacina, saia com 4.
Manhã nem questionar. Não, dona Iracema. Era mesmo. Tá faltando era. essa? Tá, meu filho, pode. Pronto, e tô aqui. Era mesmo, exatamente. Era isso que aconteceu. Era sofrer dos braços. Isso aqui tá atrasado, aproveita e dá logo tudo. Exatamente. E misturava-se as vacinas. Não tinha... E minha mãe nunca perguntou qual era o fabricante, qual era a eficácia. Qual é o efeito colateral? Exatamente. Cheio de tom. Qual é a origem? É. É importante que a população tenha essa consciência, mas não desse contexto. Minha né? mãe se arrependia quando não vacinava. Eu peguei sarampo porque ela deixou a vacinação passada. Me arrependi, tá vendo? Eu lembro ela falando isso pra mim. É importantíssimo, porque a questão realmente existia uma mídia para vacinação em si, Isso. mas não existia uma mídia negacionista da vacina, de que a vacina vai te matar, que a vacina vai fazer aquilo. Mas acho que aí não que é a você vai mídia, virar é o uma governo, lagartixa, né? você vai virar um crocodilo. Eu acho que Mas não é nem que seja negacionista nem a favor. É crítico, a gente precisa ser crítico. Né? Se eu vou comer em um determinado lugar, eu preciso olhar a cozinha daquele lugar, eu preciso saber como é a procedência daquela comida. Né? É importante que a gente tenha essa criticidade, mas sem julgar. Eu não posso chegar dizendo, olha, eu não vou comer nesse lugar porque eu não fui com a cara, né? Porque o cozinheiro ele é chinês, porque o garçom é, sei lá de onde é. A gente não pode fazer isso. A gente não pode. Tem que ter uma criticidade, mas baseada na inteligência, baseada No conhecimento. no conhecimento, sempre com base no conhecimento. E não com base no que eu acho, nas minhas convicções pessoais, ciência, nas minhas né? ideologias políticas. A gente não pode fazer isso. A gente está lidando com vidas, com A saúde. decisão da vacina agora é ideológica, né? Se eu sou de fulano, eu me vacino. Se eu sou de fulano, Exatamente. E são exatamente esses profissionais de saúde que eu conheço, né, que têm uma visão ideológica que é contra a vacina, simplesmente porque mas eu nunca vi, eu já contestei essas pessoas, tá, mas tu sabe me explicar o porquê de não ser, que eu já li os artigos, eu já li tudo, e não vejo nada que seja prejudicial nessa vacina. Tu pode me explicar, não porque ela vai provocar câncer, porque a vacina vai fazer vem isso. um chip Porque 5G. vem um chip, Rapaz, vem com vírus HIV. como é, Aline? Vem o quê? Coisa Chip bizarra. 5G, eu vi, já li isso. Dos absurdos que se falam da vacina. então, Chip Eu quero 5G. comprar um desses. Viu? O meu é 4G negativo, o meu chip, viu? É pra gente rir pra não chorar, professor. Exatamente. Ô, professor, e o tratamento precoce? Qual é a sua opinião sobre? Veja, com relação ao tratamento precoce, já foi provado cientificamente que ele não tem eficácia. O que a gente tem são alguns estudos observacionais. E aí os estudos observacionais são estudos com a população mais limitada. E aí, olha, essa pessoa tomou tal medicamento, né? E aí esse medicamento serviu ou não serviu. Ok, isso é um estudo observacional. Mas quando a gente trata de estudos clínicos randomizados, que aí são estudos, por exemplo, onde nesses estudos todos os pacientes são controlados, a gente tem classificação de quem está grave, quem está leve, quem está assintomático, né? A gente consegue classificar a dose, administrar tudo certinho, tudo muito controlado, como se a pessoa fosse um ratinho de laboratório, né, para poder monitorar o passo a passo do tratamento. São feitos sérios exames, né, e esses estudos clínicos randomizados, eles mostram que não tem eficácia. E apenas o Brasil ainda tenta remar contra essa maré de tratamento precoce. Eu acho que enquanto o Brasil ficar tentando encontrar um tratamento precoce, a gente não vai evoluir no que se refere à vacinação. O objetivo é prevenir a doença, minha gente. Com a vacinação, a gente previne, as pessoas não se infectam. Não é ficar, olha, se eu for infectado, eu vou tomar esse medicamento, né, e vou ficar bom ou não vou ficar bom. A gente está tendo casos agora de hepatite medicamentosa por conta do consumo desses medicamentos de tratamento precoce. É um absurdo. E a gente ainda insiste nessa situação que não deve acontecer mais. Isso já está ultrapassado. É uma página virada que a gente precisa superar. Eu acho que o tratamento precoce é máscara, álcool em gel e fugir de aglomeração. Exatamente. Acho que esse é o tratamento precoce, né? É perfeito. Eu acho que... E aí, você pode tomar vitamina C, assim, deixar o sistema Claro, imunológico, sim, né, sim, professor? sim, Assim, sim. bem, né? Não deixar, Exatamente, pronto. é, Uma vitamina como C, um suplemento. Mal não suplemento de vai fazer. vitamina, né? Deixa eu fazer a pergunta que muita gente quer. Professor, a questão da cloroquina. Explique para a população. Veja. É bom ou é ruim? A cloroquina, ela é um medicamento utilizado para doenças inflamatórias. Por exemplo, a malária, ela é um antimalárico, né? Então, ela é um medicamento. A malária é uma doença que provoca inflamação, assim como algumas doenças autoimunes. E a cloroquina é utilizada nesses pacientes, tá? A COVID é uma doença que promove inflamação? Mas não é uma inflamação mais duradoura, né? E, por exemplo, paciente com doenças autoimunes tem aquela doença há 5, 6, 10, 15 anos. Paciente com Covid tem aquilo há dias. Então, o organismo é um mecanismo completamente diferente. A cloroquina ela pode atuar no estado inflamatório
de longo prazo, em doenças mais crônicas, mas ela não vai atuar, não vai ter eficácia nessas questões relacionadas a doenças mais recentes, como doenças inflamatórias, no caso da Covid, mais recente. Ela não vai atuar dessa forma, né? Então, já existem diversos estudos científicos mostrando que não tem eficácia. Você perder tempo e ainda correr risco de ir a óbito por conta de intoxicação, por conta de uma série de problemas, por conta do medicamento. Agora, a azitromicina, ela é usada Veja, a azitromicina, ela é um agente que vai destruir bactérias. A Covid-19 é um vírus. Então, são coisas diferentes. Entendeu? O que a azitromicina pode fazer parte de alguns protocolos é o paciente que tem Covid, né, ele pode utilizar a azitromicina como uma forma preventiva de algumas infecções bacterianas. Em que fase você pode usar, né? Em que momento? Até porque atinge o pulmão e a azitromicina tem muita eficácia nessa região, né? Mas isso só deve ser utilizado em protocolos clínicos específicos, em situações clínicas muito específicas. Não é para as pessoas saírem por aí na farmácia comprando azitromicina e começar a tomar. Não vai fazer efeito, não vai. A gente está falando de um contexto onde o paciente às vezes já está internado, você quer prevenir alguma infecção secundária, né, no pulmão daquele paciente, nas vias respiratórias, para que esse paciente não possa ir a óbito. É isso que a gente está falando, tá? Mas não é uma situação de você tomar isso precocemente para evitar ter a Covid. Isso não existe. Eu vou fazer a minha última pergunta. Se tu tiver, prepara por causa da outra. Professor, me diga uma coisa. Após a segunda dose, dizem aí, eu trabalho em hospitais, em diálogo com alguns colegas médicos, dizem que você ainda não estará imunizado totalmente contra o Covid. Aí eu quero saber do senhor a esse respeito. Veja, não estará imunizado porque, para que todo mundo, para que a gente possa de fato ter essa imunidade, a gente precisa atingir um estado que a gente chama de imunidade de rebanho. É quando todo mundo está vacinado, ou boa parte da população está vacinada, e a gente diminui a circulação do vírus. Não adianta a gente tomar as 2 doses, tá? E o vírus continuar circulando por aí. Você pode não desenvolver a doença, mas dependendo do dia que você tomar a vacina, você pode transmitir para outra pessoa, por exemplo. Isso é raro de acontecer, mas pode ocorrer. Tá? Você pode ter uma doença na forma mais leve, né? Como a gente viu a Coronavac, ela protege, mas ela não impede que você tenha a doença na forma leve, por exemplo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa consciência de, mesmo após tomar as 2 doses, você continuar utilizando máscara, até porque tem a questão do exemplo. Se você toma as 2 doses e sai por aí sem máscara, as outras pessoas vão, eita, tá sem máscara, vou não tirar vão saber, a máscara né, também. Não vai saber que está vacinado. Então é importante a gente ter essa consciência coletiva. Eu acho que o principal objetivo nesse momento é ter a consciência coletiva, é para pressionar seu político, seu governador, seu prefeito, seu presidente para vacinação, tá? Olha, não está chegando vacina, vamos pressionar, eu quero vacina. Daí a gente vai conseguir sair dessa situação com toda certeza absoluta. E também tem a questão assim, de ela não imuniza, de você não pegar, mas de você não desenvolver para uma fase mais grave, né? Grave, exatamente. A Coronavac já é ótimo. Já é maravilhoso. Você ficar, né, Entre ter uma febre e ficar entubado correndo risco de vida, já tá preparado para febre. Traz logo, né, para tomar. É verdade. A pergunta para terminar. Por que o vírus ele ataca as pessoas de forma tão distintas em áreas tão diferentes? Porque, por exemplo, a gente pega uma gripe, todo mundo tem o mesmo sintoma. Dor na garganta, febre, dor no corpo, né? Mas a Covid não. Tem gente que tem diarreia, tem gente que perde... Por exemplo, eu não perdi nem o olfato, nem o odor. Fiquei normal. Eu tinha muita dor no corpo e diarreia. Já tem gente que não tem diarreia, só tem a dor no corpo. Tem gente que tem asma, tem gente que não tem asma. Por que ela tem tantas variantes? Isso vai depender muito do perfil imunológico de cada pessoa, do perfil genético de cada pessoa. Na minha casa, por exemplo, minha mãe ficou na cama uns dias, meu pai só teve febre e meu irmão não apresentou nada. Né? Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Uma resposta específica sobre esse mecanismo do vírus, quando ele entra, porque que em uns vai afetar o trato digestivo, em outros o sistema respiratório, a gente não consegue definir ainda, né? O que a gente consegue definir é a questão de indivíduos com comorbidades. A gente sabe que esses aí eles são mais predispostos a formas mais forte, graves. Né? Mas essas variantes de um ter diarreia, o outro não tem, acredito eu que seja de fato. Existem alguns genes no nosso corpo, por exemplo, o HLA, o MHC, que é o complexo principal de compatibilidade, que estão relacionados com a resposta imunológica. E cada pessoa tem um MHC diferente, porque ele é variável. Então, cada pessoa tem um. Então, eu acredito que a forma em que o nosso organismo responde ao vírus está intrinsecamente ligada a esses genes.
Muito obrigada, professor. Nada, eu que agradeço, minha gente, pela oportunidade de falar sobre isso. Pessoal, vacinem-se, vacinem-se, vacinem-se. É a melhor forma, é a mais eficaz e a mais saudável de todas e a que nos expõe menos, né? A gente tem certeza que com a vacinação a gente vai conseguir, com toda certeza, se Deus quiser, eliminar esse vírus da nossa vida e que ele faça parte agora só dos livros de história. Se Deus quiser. É um cara novo, né? A gente fica feliz. Eu acho que esse menino que tá aqui, é um menino, né, rapaz? A gente fica Mas tem muito mais conhecimento, porque muito... e fala com propriedade, que é importante. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Agradecemos a sua pessoa, a classe, né, acadêmica da Universidade da Nassau. Grande abraço. Pode mandar um abraço para os seus alunos que estão... Mandar um abraço para todos os meus alunos que ficaram torcendo ontem para mim pela entrevista. Acho que eles devem estar ouvindo a entrevista. Agradecer ao Uninassal, nossa reitora, professora Silene, nosso coordenador acadêmico, professor Rodrigo, a coordenadora do curso de Biomedicina, professora Suelen, e a Isabelle do Marketing, né, assessora de imprensa, que sempre aí tem auxiliado nessa questão com as mídias, com a imprensa, para que a gente possa levar informação séria e de qualidade para a população, né? O objetivo é esse, a informação certa, né? A informação correta. Eu vou mandar um abraço também para... Estudei na Nassau, fiz jornalismo na Nassau. Que legal. Olha, aí tem uma jogatinazinha, viu? Muito obrigada. E um abraço grande para Isabela, muito conhecida como Bela. Uma pessoa muito gentil e gente fina mesmo. Muito obrigado, queridos ouvintes. Pode mandar, Bela. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13 horas e 9 minutos. Eu espero vocês segunda-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje